Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a você que nos acompanha através da programação da TV Claré. Eu, Padre Jorge, estamos aqui iniciando a reza de mais um Santo Terço no nosso programa, o Santo Rosário. E hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro, nós queremos meditar os mistérios dolorosos, que possamos fazer da nossa casa, que possamos fazer do nosso coração esse ambiente da presença de Deus em nossa vida. E professemos então a nossa fé, pedindo primeiramente as luzes do Espírito Santo sobre nós, sobre as pessoas que nós amamos, que queremos bem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E, em especial, esse primeiro mistério, nós queremos rezar pela viagem do Papa Francisco. Ele mesmo nos pede, está próximo de nós, vai passar por 2 países, chegou ontem ao Chile, em Santiago, capital do Chile, e depois também dessa visita do Chile, o Papa parte para o Peru. Possamos rezar para que a viagem do nosso Santo Padre, tão querido, Papa Francisco, seja esse momento de graça para a Igreja Católica no Chile e também no Peru. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso segundo mistério doloroso, nós contemplamos o aprisionamento e a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você que nos acompanha, que reza conosco, a deixar o seu pedido de oração, de intenção aqui para o nosso programa. Nós temos os nossos telefones que você pode ligar, o 2111 7000, aparece aí na sua telinha, ou também mandar sua mensagem via WhatsApp, WhatsApp da TV Claré, 994644958. Quero ler a sua intenção, quero rezar por você. E vamos colocar alguns dos nossos irmãos que já nos enviaram, deixaram aqui o seu pedido de oração para o nosso terço no dia de hoje. Nós temos aqui a Lígia Ribeiro, ela reza pela saúde de todos. Padre, manda um abraço aos frentistas do Posto Estrela, o Bruno, o Franis, eles assistem lá de vez em quando. Deus abençoe todos vocês. A Lu, Padre, rezo pelo meu filho, Mateus, ele reza com o Senhor todos os dias e fica pulando na frente da TV quando vê o Padre. Deus abençoe você, Lu, Deus abençoe o seu filho, Mateus, obrigado pelo carinho. Lúcia Rossifini, deve ser isso, reza por ela, que Deus abençoe você, Rose, Lúcia.
Esmeralda Curtolo pede oração por si, também pela filha Esméria, que se encontram doentes. Ela é da equipe de Nossa Senhora de Guadalupe. Deus abençoe você, Esmeralda, abençoe também a sua filha, concedendo paz, concedendo saúde. Aurineide Alves pede e reza pelo irmão dela, que se encontra muito perturbado. O nome dele é Edivan. José Eugênio reza em recuperação do rapaz Jefferson Andrade, que sofreu um acidente, está em recuperação. Maurelice Alves reza pela saúde da filha dela, a Beatriz. Também temos aqui a Cláudia Rodrigues pedindo a graça e a busca de um novo emprego e para a sua vida, pedindo a graça de buscar novos caminhos para a sua vida, que o Senhor lhe conceda, Cláudia, esperança, Vamos erguer essa cabeça para frente e seguir adiante. Deus tem muitos propósitos na nossa vida, O fato de nós estarmos aqui no mundo reflete isso, A vida é dom de Deus, por isso deve ser levada com o máximo esmero possível. E também aqui a Jerusa Marisa, ela reza pela sua saúde. A esses nossos irmãos, em suas dores, em suas angústias, em suas alegrias e necessidades, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado por uma coroa de espinho, a colocaram em sua cabeça. Nós queremos colocar alguns dos nossos irmãos também que nos enviam a sua mensagem através das nossas redes sociais, convidar você mais uma vez a deixar o seu pedido de oração no WhatsApp aqui da TV Claré, que aparece aí no seu televisor, 99464-4958, ou também você, se preferir, fazer a sua ligação aqui, conversar com o pessoal lá da redação, deixar o seu pedido de oração no 2111 7000. Agradeço desde já a sua participação. Temos aqui a Nádia Troste. Olá, padre, gostaria de agradecer por mais um dia, pedir pela vida profissional minha, também do esposo e dos filhos. A Penha também pede oração por toda a sua família. Alessandra, olá, Jorge, oração por todos nós, Deus abençoe seu dia, né? Muito obrigado, está sendo abençoado, né? Na oração, Deus nos abençoa, porque a oração é o diálogo nosso com Deus, não é? José Galdino Almeida, oração pelos nossos governantes, que Deus lhes dê sabedoria para governar bem o nosso Brasil. Maria Aparecida Almeida, peço por todos os dependentes químicos, pelos desempregados e também pelos refugiados. Leozinho Félix, rezo pelo Papa Francisco, que está aqui no Chile, também por todos nós que estamos aqui para acompanhar. Deus abençoe você, Leozinho, que esse encontro com o Papa seja transformador em nossa vida. Maria Madalena Marchiori Araújo também, ela reza, né? Deus abençoe, obrigado. Paulo também dá o seu alô aqui. A esses nossos irmãos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus que, abraçando, carregando a cruz, a leva até o Monte Calvário. Nós queremos colocar mais alguns dos nossos irmãos, também agradecer você que reza conosco na nossa reprise, às 3h da tarde. Meu muito obrigado, possamos fazer verdadeiramente essa corrente de oração, de fé por nós, pelas nossas famílias, pelas pessoas que nós queremos bem. Nós temos aqui Andréia Genivaldo Ferreira, oração por todos nós, pela saúde, para que tenhamos sabedoria, para enfrentarmos os nossos obstáculos da vida. Também reza pela filha Lívia Maria, que está com uma crise de bronquite. Davi Lima reza pela saúde de Dora Lúcia, Ana e Jonas. Deus abençoe esses nossos irmãos. Marilda Santos, por todas as intenções que estão em meu coração, e Deus com certeza sabe de cada uma delas. Mariana Silva, peço oração pela saúde das minhas vós, Maria Cardoso, e também da minha vó Belinha, e por todos da minha família. Aparecida Zaquete, oração vai para o Papa Francisco em sua visita no Chile. Deus abençoe a Aparecida, rezemos pela nossa igreja. Diego Oliveira, por todos da minha família, pelos meus amigos, enfermos e idosos. Sônia Escatolin. Olá, Padre, peço oração para o Igor, que está na clínica de recuperação, que Deus dê força a ele para vencer, e que possa se livrar de todos os vícios, assim como todos aqueles que estão realizando esse tipo de tratamento, essa reabilitação. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quinto mistério doloroso, nós contemplamos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nesse momento, eu convido você a colocar do fundo do seu coração, com fé, a intenção que você deseja para esse último mistério do nosso terço e também colocar as pessoas que nos enviam o seu pedido de oração. Temos aqui a Lenita Reibler, ela reza por todas as intenções que está no coração. Sônia Barros, por um emprego e também pela saúde. Luzia Locatelli Barbosa, ofereço o terço de hoje por todos os padres que vão assumir as paróquias neste ano de 2018. Que Deus os abençoe, ilumine os vossos caminhos com saúde, paz, amor, muitas bênçãos, uma ótima colheita. Nossa Senhora sempre na frente, né? E aproveitando, eu faço o convite, eu, Padre Jorge, na próxima sexta-feira, dia 19, às 20 horas, lá no bairro Inocópia, a nossa paróquia São Pedro, São Paulo, eu estarei recebendo a paróquia, né, como pároco. Então, eu agradeço a sua presença desde já, conto com a sua presença, com a sua participação lá na nossa paróquia, né, que você possa ir lá conhecer e também participar desse momento na minha vida, né, um momento de ação de graças, né, onde eu, então, serei responsável por aquela porção do povo de Deus. Muito obrigado, Luzia, por rezar por todos nós, padres, que assumimos novas frentes de trabalho. Alessandra Simoa de Carvalho Souza, ela reza pela família, pelos parentes, pela paz, pela saúde, pela conversão e pela saúde financeira também. Maricelma Gonçalves Beto, olá Padre, bom dia, reza por todos os doentes. A Vanusa também, paixão pela cirurgia da irmã dela, a Valdirene, Deus abençoe você, Vanusa. Também acabou de chegar aqui o pedido de oração de Maria de Lourdes. Ela pede e reza hoje pela mãe dela, a senhora Marieta, e também pela irmã dela, a Cleonilde. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. E agora, do profundo do seu coração, esse é o meu desejo, que possamos nos consagrar a Maria no seu imaculado coração, que possamos pedir as luzes, as bênçãos de Deus através da intercessão de Maria, rezando a Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para você que nos acompanhou, para você que rezou esse terço doloroso conosco, meditou os mistérios da paixão do Senhor, desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, sobre a tua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.